Então vamos lá, vamos para a aula 7. Nós vamos falar de funções trigonométricas. Vocês devem ter percebido que a gente está calculando derivada das funções elementares. A gente começou com funções polinomiais, depois foi para a função exponencial, para a função logaritmo e agora vai falar das funções trigonométricas. Quais são as funções trigonométricas? Cosseno, seno, a tangente, tá? Secante, cossecante, cotangente, essas funções trigonométricas. Então, antes de falar da derivada de uma função trigonométrica, vamos ver se a gente consegue entender o que é uma função trigonométrica. Então, o que danado é cosseno de x? O que é isso? Então, digamos que eu tenho aqui o valor x igual a 2. Tá? Então, o que vem a ser o cosseno de 2? O que é o cosseno de 2? O que é que eu vou colocar aqui como altura? Y igual a cosseno de 2. O que será isso? Então, para encontrar esse cosseno de 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse tamanho aqui, 2, vou trazer para cá para a circunferência de raio 1. Então, eu vou enrolar esse comprimento 2 aqui, de alguma forma aqui, eu acho que vai dar um pouco mais para cá. E eu vou parar aqui num ponto. Esse ponto aqui está em cima da circunferência, tá? E foi determinado pelo comprimento 2 aqui que eu enrolei na circunferência. Esse ponto tem duas coordenadas. Coordenadas x e y. A primeira coordenada eu vou dizer que é o cosseno de 2. E a segunda coordenada eu vou dizer que é o seno de 2. Tá? Então, dado um comprimento qualquer aqui na reta, eu vou trazer para cá, para cima da circunferência de raio 1, onde parar aqui, comprimento T, eu vou ter um ponto determinado. A primeira coordenada desse ponto eu digo que é o cosseno, e a segunda coordenada eu digo que é o seno. Tá? Então, é o seguinte, eu vou ter aqui marcados o cosseno, que é essa distância aqui com um sinal, certo? É a coordenada x do ponto. E vou ter o seno, que é essa distância aqui também com um sinal, que é a coordenada y. Tá? Então, dado um número real qualquer, o cosseno desse número real é obtido dessa forma. Tá? Se for um número positivo, eu vou enrolar o comprimento nessa direção que eu fiz agora. E se for negativo, então eu venho aqui para o outro lado. Só que com isso eu vou dar as voltas aqui em cima dessa circunferência que forem necessárias. Então, muito bem. É claro que cada ponto desse corresponde a um ângulo e aí você tem uma correspondência entre a função trigonométrica que eu estou definindo agora e trigonometria de ângulos. Tá? Muito bem. Então, quando eu pego todos os números reais e faço esse processo de encontrar o cosseno desses números reais, marco essas alturas todas aqui no gráfico, o que eu vou obter é essa curva. Esse aqui é o gráfico da função cosseno de x.
Então, o que você tem aqui é o conjunto de todos os pontos que tem coordenada x, variando no conjunto dos números reais, e a coordenada y é dada por cosseno de x. Tá? Muito bem, da mesma forma, se você marca todos os pontos que tem coordenada y igual seno de x, você vai obter essa curva aqui. Certo? Muito bem. E o que vem a ser a tangente de um número? A tangente do número vai ser definida por meio dessas outras duas. Então, tangente de x vai ser o seno de x sobre o cosseno de x. Então perceba que isso só faz sentido quando esse cosseno de x aqui for um número diferente de zero. Tá? Por isso que o gráfico da função tangente, ele tem esse comportamento assim em pedaços. Onde você tem aqui x igual a menos π sobre 2 ou π sobre 2, por exemplo, você não tem tangente porque o cosseno se anula nesses pontos, tá? Então, o gráfico é assim, diferentão, ele se repete, né? Do mesmo jeito que seno e cosseno, só que ele dá saltos. Então, quais são as derivadas dessas funções? Então, o procedimento continua o mesmo e a ideia de encontrar a derivada está relacionado a encontrar coeficiente angular de reta tangente. Aí observe o seguinte, quando você tem a função cosseno de x, a reta tangente aqui, vou começar aqui, está aumentando, está nessa direção, que significa dizer que eu tenho coeficiente angular positivo, passa pelo zero, depois fica negativo, depois passa pelo zero, fica positivo e assim por diante. Então, a derivada, a função derivada, também oscila do mesmo jeito que oscila essa curva, tá? Da função cosseno. E aí, então, acontece, eu não vou dizer porquê, mas vou dizer que a derivada da função cosseno é a função menos seno. Tá? A mesma coisa acontece com a função seno, ela tem um comportamento oscilatório e aí as derivadas também vão oscilar, de maneira que a derivada da função seno é a função cosseno. Bem, então como é que fica a derivada da função tangente? Para encontrar a derivada da função tangente, eu vou usar a regra do quociente. Então, eu quero saber qual é a tangente, a derivada da tangente de x. Eu vou usar a regra do quociente. Tangente de x é o quociente de seno de x por cosseno de x. Então, eu vou fazer derivada da primeira, que é cosseno de x, vezes a segunda função, cosseno de x, menos a derivada da segunda função, a derivada de cosseno de x é menos seno, então eu vou ficar com mais seno, multiplicado pela derivada, pela primeira função, que é seno de x.
fiquei aqui sem espaço, então eu vou dizer que é ao quadrado. Isso tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Certo? Então eu tenho cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso sobre cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ou vice-versa, isso aqui é 1, sempre, não importa qual seja o x. Porque o que é que acontece? Como cosseno de x é a coordenada de um ponto que está na circunferência, e seno de x é a outra coordenada desse mesmo ponto que está na circunferência, então quando eu faço cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso tem que dar o raio ao quadrado. E como o raio lá é 1, então eu tenho cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Segue daí que isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Certo? Então pronto, essa é a derivada da função tangente, é a função 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ou para quem gosta de chamar de 1 sobre cosseno de x de secante, isso é secante ao quadrado de x, tá? Muito bem. Então, essas são as principais derivadas das funções trigonométricas. Derivada da função cosseno é a função menos seno, derivada da função seno é a função cosseno, e derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado, do jeito que a gente encontrou aqui. Tá ok? Então, até a próxima aula.